Nós estamos em uma série de mensagens falando a respeito do cálice de prata e o mistério dos 144 mil selados. Você sabia que a história de José é uma história que nos mostra que José é uma figura de Jesus Cristo e ele, como figura de Jesus Cristo, ele viveu situações semelhantes às situações que o nosso Senhor e Salvador viveu? E ele também foi usado por Deus como uma espécie de remidor. José, ele foi usado por Deus tipificando o que Jesus Cristo está fazendo e o que Jesus Cristo vai fazer nos últimos dias. No último vídeo, no primeiro vídeo dessa série, nós falamos a respeito de coisas preciosíssimas. E para você aproveitar as revelações maravilhosas que eu vou deixar nesse vídeo aqui, primeiro você precisa conhecer o ensino das duas casas de Israel, o verdadeiro ensino das duas casas de Israel, que nos mostra quem são as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, os dois ungidos do Senhor de Zacarias capítulo 4. Você precisa assistir o vídeo anterior para saber o que significa cálice de prata, para saber o que significa aquelas tribos mencionadas em Apocalipse capítulo 7, os 144 mil selados, os 144 mil selados que são castos mencionados também em Apocalipse capítulo 14. Você não pode ter preguiça de investir tempo, de meditar na palavra de Deus, porque se você não conectar todos esses estudos por preguiça, ou por dizer que não tem tempo para essas coisas, significa que você vai ficar preso à teologia tradicional que tem sido inspirada pelo principado greco-romano ou pelos principados da Grécia e pelos principados de Roma, que simboliza tudo, que inventa uma teologia com argumentos filosóficos, quando na realidade as verdadeiras revelações para os últimos dias estão conectadas com a lei, com os salmos e com os profetas. Queridos, esse aqui é o segundo vídeo da série O Cálice de Prata e o Mistério dos 144 mil selados. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Todos os estudos que são paralelos, que são fundamentais para compreender as revelações desse vídeo aqui, eu vou deixar os links dos estudos paralelos aqui na descrição. Não assista esse vídeo aqui, porque você vai ficar perdido, você vai ficar perdida, se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel, toda aquela dinâmica da divisão das 12 tribos, e se você não tiver assistido ao vídeo anterior, pior ainda. Então, conheça o ensino das duas casas de Israel e assista ao primeiro vídeo para você se alegrar conosco nas revelações desse vídeo aqui. Primeiro, vai lá comigo em Gênesis capítulo 43. Hoje nós vamos ler apenas os versículos 1 e o versículo 2, que diz assim: A fome persistia gravíssima na terra. Bom, um outro estudo ou um outro ensino importantíssimo para você compreender o que eu vou falar nesse vídeo aqui é conhecer a história de José. Nessa passagem aqui em Gênesis capítulo 43, nós estamos encontrando Jacó enviando os seus filhos para a terra do Egito, porque aquele período era um período de grande fome na terra, como o texto que você está vendo aí em sua tela. A terra estava passando por um período de grande fome, as nações do mundo estavam recorrendo à nação do Egito, que era a nação mais poderosa, mais importante da terra naquele tempo. Só que com todas aquelas situações que José tinha passado com seus irmãos, nesse período de fome, nesse período de grande escassez de pão, de alimento, José era o governador do Egito. Ali, como governador do Egito, José estava vivendo as promessas que Deus tinha feito a ele. Deus estava cumprindo todos aqueles sonhos que José tinha tido com os irmãos dele na época em que ele ainda era um jovem, um adolescente sonhador. José, como governador do Egito, ele é figura de Jesus Cristo, trazendo remissão ao povo de Deus, trazendo o sustento ao povo de Deus e unindo os irmãos em uma só família.
Agora, o texto está dizendo que a fome persistia gravíssima na terra. Ou seja, é um período de escassez, é um período de fome, e assim como nos dias de José, a igreja estará vivendo em um período em que o alimento ficará escasso, porque o alimento dessa terra ficará concentrado em um grupo pequeno de poderosos. O sistema da besta será estabelecido aqui nessa terra e só poderá comprar e vender aqueles que estiverem marca da besta. Ou seja, por causa dessa escassez de alimento, por causa dessa dificuldade de se alimentar, porque só vai se alimentar quem tiver a marca da besta, muitas nações do mundo vão sofrer com a fome. Outro detalhe, você vai olhar que as catástrofes promovidas pelas trombetas que estão sendo tocadas, as duas testemunhas profetizam, Deus cumpre as profecias no toque das trombetas, e você vai ver os recursos da terra minguando por causa dessas catástrofes que estão acontecendo. Os mares serão atingidos, a parte verde, a parte florestal será atingida. Ou seja, queridos, por causa da escassez e do controle do anticristo e por causa das catástrofes promovidas pelo Senhor, a terra será danificada por causa também das profecias proferidas pelas testemunhas. A fome ela vai ser grande na terra, assim como foi nos dias de José. Só que, queridos, assim como José foi usado para remir o seu povo, para remir a sua família, Jesus Cristo estará promovendo um pequeno socorro para a igreja, como mencionado em Apocalipse. Primeiro, vai lá comigo em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, nós vamos ler apenas o versículo 11, que diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Você vai ver, queridos, que uma das tônicas ou uma das marcas do período da grande tribulação, além de todas essas situações aí, terremotos, guerras, uma das situações que vai ocorrer de maneira grave na terra vai ser a fome. A fome, infelizmente, vai acometer muitas pessoas. E é por isso, queridos, que muitos vão recorrer à marca da besta por causa da fome, por causa de escassez de alimento que vai ser grande na terra. Nós vemos outra menção a respeito dessas coisas em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, olha só o que diz os versículos 5 e 6, a abertura do terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Basicamente, queridos, o texto está nos mostrando que a inflação ela vai ser tão alta que as pessoas vão usar 1 denário, um dia de trabalho, para apenas uma refeição com um alimento que é considerado um alimento básico. E quando nós olhamos para o trigo, quando nós olhamos para a cevada, nós vamos ver que são alimentos considerados alimentos básicos, que toda pessoa, que todo ser humano deveria ter em sua mesa, mas o texto está dizendo que isso será vendido, uma medida de trigo por 1 denário. Ou seja, uma pessoa vai ter o salário de um dia, que é 1 denário, e ela vai ter esse salário de um dia, vai gastar o salário de um dia com uma porção pequena para apenas uma refeição. A alta inflação que vai estar sobre as nações, porque a fome vai estar sobre toda a terra. O texto ainda diz o quê? Não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite, que muitas pessoas podem acessar hoje, a maior parte das pessoas podem acessar o azeite hoje. Nesse tempo, o azeite e o vinho aqui representam alimentos que serão acessíveis apenas para as pessoas que têm dinheiro. Ou seja, os alimentos considerados escassos, raros, serão de altíssimo valor, e danificar o azeite ou danificar o vinho será algo como um desperdício muito grande, porque essas coisas de alto valor serão raras no mundo. Olha só, assim como na época de José, quando ele era governador do Egito, o que nós encontramos? Nós encontramos a fome percorrendo sobre toda a terra. Mas nós vamos encontrar Apocalipse capítulo 12 dizendo o quê? Que a mulher, que mais uma vez ela vai fugir da grande serpente, mais uma vez ela vai fugir do grande dragão, essa mulher,
quando ela for enviada ao deserto dos povos, como diz Ezequiel 20, como diz Oséias capítulo 2, a mulher que será mais uma vez enviada ao deserto, agora, fugindo dos olhos da serpente, fugindo dos olhos do grande monitoramento mundial, fugindo desse sistema da marca da besta que só pode comprar e vender quem tem a marca da besta, essa mulher receberá o sustento, o alimento, o socorro. Assim como aconteceu com o povo do Israel da Antiga Aliança. Como o Israel da Antiga Aliança. É lindo o texto de Oséias, ele vai dizer que quando a mulher ela foi enviada ao deserto, mais uma vez, assim como os seus pais que foram enviados ao deserto, na época da saída do Egito, o Senhor Deus estará falando ao coração dessa mulher no deserto e o Senhor Deus estará sustentando essa mulher no deserto. Queridos, há um paralelo lindo e importante aqui, porque assim como Moisés e o Israel da Antiga Aliança foram ali sustentados no deserto, assim como Elias foi sustentado no deserto, assim como Elias recebeu alimento no deserto, assim a igreja de Jesus Cristo será sustentada no deserto dos povos nesse período de fome. É por isso que a maior parte das catástrofes profetizadas pelas duas testemunhas em Apocalipse são semelhantes às catástrofes que Moisés e Elias profetizaram, os sinais na saída do Egito, e também aquilo que Elias profetizou a respeito da falta da chuva, a respeito de situações que vão ocorrer na terra. E por que são semelhantes a Moisés e a Elias? Porque o espírito profético da palavra, da lei de Moisés, que estava sobre Moisés, estará sobre a igreja. E o espírito profético que confronta um pecado, que profetiza as catástrofes, que alinha o povo de Deus com a vontade de Deus, o mesmo espírito que estava sobre Elias, sobre João Batista, estará sobre a igreja dos últimos dias. Então, queridos, a fome, assim como na época de José, assim como na época ali do governo do Egito, a fome na terra estava gravíssima, nos últimos dias também estará. As semelhanças da época de José com os últimos dias. Olha o versículo 2. Versículo 2 diz: tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Queridos, Jacó está aqui em um período de fome, em um período de escassez, e ele decide enviar os seus filhos até a terra do Egito para que eles recebessem a remissão, o alimento ali. Só que o governador do Egito era José. E como eu mencionei no vídeo anterior, José é uma espécie de Cristo no Antigo Testamento nesse período, porque ele promoveu ali o sustento para o seu povo. Ele promoveu ali a união dos irmãos e com o decorrer da interação de José com seus irmãos, nós vamos ver que o último filho, aquele que detém o cálice de prata, ele se assenta à mesa. Então, queridos, assim como a fome ela era gravíssima na terra, nós vamos ver que um dos sinais do período da grande tribulação será a escassez de alimento. E você, cristão, você precisa estar firmado na palavra de Deus, precisa estar acordado, sabendo que o Deus que sustentou o Israel da antiga aliança no deserto, também vai sustentar você. Nós vamos ver no decorrer da história, no decorrer dos vídeos, que José ele vai ter a interação ali com seus irmãos, e quando José se depara com seus irmãos, vão acontecer situações semelhantes às situações ao longo desses 2000 anos, na construção dos 144 mil selados, até chegar ao momento em que haverá a conexão do cálice de prata, quando Benjamim estará ali se assentando à mesa e recebendo o cálice da redenção, que é a plenitude dos judeus, o último e grande sinal para a volta de Jesus. Bom, vamos finalizar aqui essa segunda parte. Nos vídeos seguintes, nós vamos avançando e você vai ver que algumas situações que José viveu, a interação de José com seus irmãos, a revelação de José como o filho de Jacó, a chegada de Benjamim, o último a se assentar à mesa, são revelações, são interações preciosas que nos trazem tudo aquilo que Deus está fazendo e fará nos últimos dias. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas ministrações.